Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Walter. Sejam muito bem-vindos ao episódio 10 do nosso curso sobre móveis planejados. No episódio de hoje nós vamos falar sobre montagem de módulos, como que a gente parafusa uma peça na outra para fazer a montagem dos módulos, ou como muita gente fala por aí, dos caixotes, beleza? O que nós vamos ver hoje? Eu vou mostrar para vocês as ferramentas, os acessórios, os parafusos que a gente mais usa, o que a gente precisa ter em mãos para começar a fazer a montagem dos móveis. Depois nós vamos ali na tela do computador, vamos ver o desenho 3D desse projeto que eu estou fazendo agora e vamos pegar um módulo em específico como exemplo. Então nós vamos ver esse módulo lá no computador, depois a gente volta para a bancada e põe a mão na massa para fazer a montagem dele como exemplo. Se você chegou direto nesse vídeo, eu convido a assistir o primeiro vídeo da série desse curso, que é um vídeo bem curto, no qual eu explico toda a sequência de raciocínio que nós vamos seguir no curso. Beleza? Que aí pode interessar para vocês e aí dessa forma vocês conseguem ir direto ao ponto nos tópicos que te interessarem. Beleza? Então vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos lá, vamos falar sobre os parafusos, as ferramentas e os acessórios que eu recomendo que tenhamos em mãos para poder trabalhar com montagem de módulos. Beleza? Vamos começar pelos parafusos. Quais que são os que eu mais uso aqui na oficina? Vamos lá. Pessoal, eu acho que o campeão aqui, o mais usado, seria esse aqui. Parafuso rosca soberba, cabeça chata, 3,5 por 40. Pera aí, Valtão, o que é isso? Que números são esses? Vamos lá. Para você definir tecnicamente um parafuso, você vai na ferragista comprar, você tem que explicar qual que é o tipo de rosca, qual que é a cabeça do parafuso e as especificações de diâmetro e comprimento. Não vou ficar aqui exemplificando demais para não complicar. Sempre que for para madeira, pessoal, é rosca soberba. Tá? Então se você chegar na ferragista, na loja, falar que é para madeira, o pessoal já vai saber que é rosca soberba. Então isso aí a gente já pode atalhar, vamos resumir. Cabeça, esse aqui tem a cabeça chata, olha só. Por quê? Quando eu vou montar os módulos do meu armário, eu não quero que fique caroço de parafuso para fora. Isso aí vai me atrapalhar. Vamos supor, eu quero encostar um módulo no outro, o parafuso tem que estar escondidinho ali, ele não pode estar me atrapalhando. Então, para montar os módulos, nós vamos usar sempre cabeça chata. E o que é esse negócio de 3,5 por 40? O primeiro número é o diâmetro dele. Então esse aqui tem um diâmetro de 3,5 mm. 40 é o comprimento dele. Tá certo? Para que eu uso esse parafuso aqui? Bom, vou pegar duas pecinhas de MDF aqui de 15 mm de espessura para a gente exemplificar. Afinal de contas, os nossos módulos internos dos armários, eles são feitos com esse MDF de 15 aqui na maioria das vezes. Eu vou usar esse parafuso, pessoal, para prender essas peças assim, olha só, perpendicularmente uma à outra. Então, você vai prender a lateral do seu armário na base, você vai usar esse parafuso aqui. Beleza? 3,5 por 40. Eu gosto de ter também sempre comigo aqui na caixa o parafuso 4 por 40. Então, observe, esse aqui, ó, tem o diâmetro de 3,5 mm, esse aqui tem o diâmetro de 4 mm. Para que eu tenho sempre esses dois parafusos? Pessoal, é muito comum acontecer de na hora que você vai fazer a montagem aqui, o parafuso rodar em falso, ficar espanado, né? Como todo mundo conhece esse termo. Por que isso acontece? O MDF é muito macio, principalmente o MDF comum. Esse aqui é um MDF Ultra, ele já é bem mais duro, o miolo. Mas no MDF comum é muito comum acontecer de quando você vai apertar o parafuso, se você errar a mão ali na parafusadeira, deixou um torque muito alto sem querer, ou você foi usar a chavinha de impacto e sentou o dedo e vacilou, apertou demais, o parafuso vai rodar em falso, porque o MDF não tem dureza suficiente para aguentar um aperto muito grande. Se isso acontecer, do parafuso rodar em falso, aí o que acontece? Eu tiro esse aqui de 3,5 e coloco esse parafuso aqui de 4 por 40, mesmo comprimento, porém um pouquinho mais gordinho. Isso aqui vai me permitir que eu recupere o aperto naquele ponto específico. Beleza? Isso acontece muito também quando você tem que desmontar e montar de novo o módulo.
Nessa de ficar tirando o parafuso e devolvendo naquele mesmo furo, é muito fácil acontecer isso, do parafuso ficar rodando em falso e espanar aquele furo. Outra situação na qual esse parafuso é útil é quando a gente precisa prender as peças lado a lado assim, ó, e que são 3 camadas. Vamos supor que o parafuso tem que atravessar aqui 2 chapas para chegar na terceira, para prender uma terceira chapa, olha só. E ele não pode sair do outro lado, obviamente. Você não quer a ponta de um parafuso aparecendo lá no seu móvel. Então ele tem que prender as 3 camadas, mas não pode sair do outro lado, tá vendo? Nós vamos usar esse parafuso também seguindo a mesma lógica. Se acontecer dele rodar em falso, aí você tira esse aqui e põe um 4x40. Pessoal, tem muita gente que não trabalha com 3,5, trabalha só com esse 4x40. Eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com esse 3,5 e quando acontece dele não dar um aperto legal, aí sim eu tiro ele e coloco 4x40. Beleza? Eu prefiro trabalhar assim. Além do mais, o parafuso 4x40, se você for direto nele, pode ser que ele estoure o MDF. Como assim estoure o MDF? Quando você vai fazer esse tipo de montagem aqui, ó, o parafuso 4x40 já vem abrindo o furo aqui, ó. Se o pré-furo não tivesse sido feito de forma correta, qualquer vacilo aqui, se o pré-furo ficou muito raso, por exemplo, o parafuso com diâmetro mais grosso vai abrir uma rachadura aqui no topo do MDF mais facilmente. Então esse aqui ele é mais gentil, vamos dizer assim, com o MDF. Beleza? Outro parafuso muito usado, pessoal, aqui na oficina, parafuso 3,5 por 25. Então vamos lá, cabeça chata, né? Recapitulando, 3,5 diâmetro, 25 milímetros o comprimento, cabeça chata. Para que eu uso esse parafuso aqui, pessoal? Para prender fundo de gaveta, fundo do armário com a chapa de 6 milímetros. Olha só, então vamos supor que você vai pôr essa chapa de 6 aqui, ó, presa nessa chapa aqui de 15. Olha só, eu uso esse parafuso aqui. Porque a chapa de 6 é uma espessura pequena que o parafuso tem que atravessar, então esse de 25 já é suficiente para dar uma fixação legal. Poderia ser o outro? Poderia, só que aí ele vai avançar muito aqui sem necessidade. Então eu gosto de usar esse parafuso aqui. Outra situação, nós vamos prender essas 2 peças aqui de 15, ó, lado a lado, mas agora são só 2 camadas, não são 3. Então o parafuso não pode aparecer lá do outro lado, tá vendo? Aqui nesse caso eu vou usar 3,5 por 25 e seguindo a mesma lógica eu também sempre tenho comigo o parafuso 4 por 25, cabeça chata também. Beleza? Usado nas mesmas situações. E quando acontece desse aqui não dá um aperto legal, eu tiro e coloco esse aqui, ó. O que mais, pessoal, de parafuso que eu tenho aqui? Eu sempre carrego comigo esse parafusinho aqui, ó, 4 por 14, panelinha. Panelinha é o formato da cabeça dele, ó, essa cabeça arredondada mais protuberante. Beleza? Diâmetro de 4 milímetros, comprimento de 14 milímetros. Para que eu uso isso aqui? Para prender dobradiça e também corrediça quando é a telescópica. E também sempre tenho comigo aqui o parafusinho 4 por 14, cabeça chata. Olha só. Esse aqui também serve para as mesmas coisas, dobradiça e corrediça. Quando é a corrediça oculta, pessoal, só serve esse aqui, beleza? Aquele panelinha lá, ele já não funciona bem, porque como ele é protuberante, aquela cabeça redonda protuberante, e a folga entre a lateral da gaveta e do armário é muito pequena, no caso da corrediça oculta, aquele parafuso ele fica muito perto da lateral da gaveta. Se der uma forçada ali errado, ele vai riscar a lateral da gaveta, quando não fica já raspando de cara. Então, para montar corrediça oculta, eu já uso direto esse aqui. Ah, Walter, por que você já não usa só esse aqui e esquece aquele panelinha? Porque eu acho ele mais bonitinho, principalmente para montar dobradiça. Eu acho que esse aqui dá um acabamentozinho bem mais legal do que esse no caso das dobradiças, principalmente. Beleza? Então eu sempre tenho esse aqui comigo. Vai ter outros casos, pessoal, nos quais esses parafusos aqui são úteis também. Aqui eu estou focando na montagem de módulo
e tô falando as situações aí que a gente vai ver na maior parte do tempo. Beleza? Tem outros tipos de parafusos também, diferentes aqui, ó, parafuso tampinha, para a gente prender as coisas na parede. Tem os parafusos flangeados, é sempre bom ter para prender um suporte de televisão num painel, por exemplo. Mas isso aqui são coisas que a gente vai falar mais para frente. Parafusos para montagem de módulo são esses aqui que eu falei até o momento. Beleza, Walter, você já mostrou os parafusos aí que você mais usa, mas eu sei que tem que fazer um furo antes de pôr o parafuso, não é isso? Isso mesmo, pessoal, não posso chegar já lançando o parafuso de uma vez no MDF, porque senão vai estourar, vai ficar muito pesado para a máquina, vai correr o risco de quebrar o parafuso e estourar o MDF. Então a gente tem que fazer um pré-furo antes de colocar o parafuso. E aqui entra a primeira ferramentinha, o primeiro acessório que eu considero fundamental na montagem de módulos, que é o escariador com broca. Aqui eu tenho vários exemplos. Os que eu mais uso são esses aqui, ó. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. O que é isso aqui? É uma ferramentinha, pessoal, é como se fosse uma base para broca, que também tem uma frezinha na ponta aqui, ó, para fazer o escariamento, um rebaixo. Então como é que ele funciona? Olha só. Quando a gente monta ele na furadeira e vai furando o MDF, quando chega no final do furo, ele já tem essas faquinhas aqui, ó, essas frezinhas, que fazem um rebaixo no formato da cabeça do parafuso. Então o parafuso ele não fica com aquela cabeça protuberante na chapa do MDF, ele já fica rebaixado, escondido, faceado com o MDF. E para que eu tenho vários aqui comigo? Olha só, tem um que está com a broca mais comprida, outro está com a broca mais curta. Como é que é isso aqui? Na verdade, as duas brocas são idênticas. Eu só montei eles com uma regulagem diferente. Olha só. Aqui tem uns parafusinhos aqui, ó. Allen, tá vendo? Parafuso sem cabeça aqui, ó, que serve para travar a broca no escariador. E essa broca ela tem que estar compatível aqui o comprimento dela com o parafuso. Aqui eu sempre tenho esses dois aqui, porque um serve para o parafuso 3,5 por 40 ou 4 por 40 e o outro serve para o parafuso 3,5 por 25 ou 4 por 25. Observa aqui que se eu alinhar a quina da cabeça do parafuso com a quina da fresa aqui, ó, a broca está no mesmo comprimento do parafuso. É assim que a gente monta esse escariador. Isso aqui, ó, é uma broca de 3 milímetros, beleza? Eu faço um pré-furo de 3 milímetros para usar um parafuso de 3,5 ou 4 quando acontece aquela situação que eu falei agora há pouco. O parafuso não deu aperto, a gente vai e usa o 4 milímetros, beleza? Mas o pré-furo é a broca de 3 milímetros que faz para qualquer um desses dois parafusos aí, 3,5 ou 4. Beleza? Aqui eu tenho um outro exemplo de um escariador mais baratinho, vamos dizer assim. Esse aqui está regulado para o parafuso de 25. Pessoal, escariador é o seguinte, eu recomendo já comprar logo um bom. Existe uns aí de marcas que até são assim boas teoricamente, mas que para escariador não funciona, não sei o que acontece. Mas eu já comprei, por exemplo, escariador Makita, o DeWalt também já comprei, se eu não me engano, mas não presta, galera. O rebaixo deles fica todo estourado, arregaçado, mesmo com a ferramentinha nova. Então, esses aqui, ó, que eu tenho aqui, que eu gosto, são da Radix. Não estou fazendo propaganda para a marca, mas eu comprei, são bons e a minha obrigação é recomendar para vocês o que presta, né, o que é bom. Então, esses aqui da Radix eu sei que são bons, beleza? Deve ter outras marcas por aí, com certeza. Marcas de fresas, de broca, sei lá, que fazem essa ferramenta aqui, ó, que possam ter qualidade igual ou superior. Mas dos que eu tenho aqui, ó, os da Radix são os bons. Beleza? Eu tenho um outro aqui também, maiorzão, com broca de 4 milímetros, tá vendo? Escariador com broca 4 milímetros. Eu tenho esse aqui porque às vezes eu uso esses parafusão aqui, ó, 5 por 70. Então, ó, principalmente
naquelas instalações no Center Shopping que eu já fiz aí algumas vezes. Quem me segue no Instagram já viu. A gente já fez muita estrutura lá no Center Shopping que usou esses parafusão aqui. Então para eles eu uso esse escariadorzão aqui com a broca 4mm. Isso aqui é um parafuso 5x70. Pré-furo tem que ser mais grosso. Beleza? E às vezes também já aconteceu situações aqui em móveis planejados que eu precisei de um parafuso mais compridão. E aí eu usei esse 5x70 juntamente com esse escariador aqui. Depois futuramente vai surgir a oportunidade da gente ver que tipo de situação que isso aqui pode ser útil. Beleza? Então esses aqui são os escariadores com broca, ferramentinha indispensável para montagem de caixotes. Walter, eu preciso mesmo disso? Não pode ser só a broca? Pode ser só a broca, pessoal. Existe outro tipo de escariador, deixa eu mostrar um para vocês aqui, ó, que é só o escariador sem a broca. Talvez você pode... Ah, Walter, eu não tenho condição agora de comprar esse escariador com broca aí, que um escariador bom, ele não é baratinho. Então às vezes se você não tem condição, você pode usar isso aqui, ó. Isso aqui vem nesses kitzinhos de broca. Normalmente todo kitzinho vem um desse. Então você pode pôr só uma broca comum, normal, de 3mm, faz o furinho com a broca, depois você vem com isso aqui, faz o rebaixo para o parafuso e depois você vem com o parafuso. Vai dar uma trabalheira, pessoal, porque isso aqui, ó, é demorado de usar. Você tem que fazer um furo, depois você tem que vir escariar para depois vir com a parafusadeira e pôr o parafuso. Então vai atrasar bem o serviço e vai dar uma trabalheira. Beleza? Então eu recomendo sim, o quanto antes, assim que tiver a oportunidade, comprar esses escariadores. E de preferência, um para cada parafuso. Pelo menos dois aqui, ó, você tem que ter. Um para o parafuso 3,5 por 25, outro para o parafuso 3,5 por 40. Por quê? Ah, Walter, mas aí você quer demais. Eu não posso ficar ajustando a broca? Pode, mas cai no mesmo problema. Você vai perder muito tempo fazendo essa regulagem aqui, sobe a broca, desce a broca. E outra, conforme você vai apertando e desapertando demais esse parafuso aqui, ó, pode ser que não dê mais um aperto legal na broca, ela vai começar a deslocar no meio do furo. Então você está lá furando, a broca sai do escariador, sabe? Então isso aqui não é legal ficar mexendo demais não. Monta a broca aqui, aperta bem e troca só quando essa broca estiver ruim, se a broca quebrar, ou quando o próprio escariador já perdeu muito corte aqui, ó, aí você vai e compra outro. Não é legal ficar mexendo demais nisso aqui. Beleza? Então beleza, pessoal, já vimos aí sobre os parafusos mais usados, escariador com broca. Vamos falar agora sobre os bits. Bits são essas ponteiras aqui, ó, que a gente vai montar nas parafusadeiras. Aqui eu tenho alguns exemplos. Todos esses aqui são PH2. Eu não vou entrar em detalhes demais aqui nesse vídeo também, mas existem vários tipos de ponteiras. PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, que é o Pose Drive, padrão europeu, se eu não me engano. Mas aqui os que eu mais uso, PH2 e PH3. PH3 é para aquele parafuso tampinha que vai na parede. Não vou detalhar ele agora também. Nós vamos chegar na parte de instalação do curso e aí nós vamos falar dele. Beleza? Para montagem de módulos é o PH2 que manda. Aqui eu tenho 3 PH2, um compridão. Esse aqui tem um ímã na ponta, esse aqui não tem um ímã, mas ele é imantado. Beleza? Então vamos falar desses aqui. Bom, o que eu mais uso disparadamente, esse aqui com ímã na ponta. Por quê? Esse aqui é imantado, mas ele não é tão forte. Então você vai ver que quando você coloca o parafuso aqui, ó, ele até dá uma seguradinha, mas qualquer coisinha o parafuso cai. Esse aqui com ímã, galera, ó, ele prende mesmo, então facilita demais o trabalho. Colocou o parafusinho aqui, você pode ir com a máquina, mirar, às vezes você dá uma chacoalhada, ele não cai fácil. Então isso aqui, ó, facilita demais mesmo. Beleza? Eu nem sei como que eu conseguia trabalhar antes, porque eu não comprava desses aqui, ó. Eu só comprava a ponteirinha normal, aí eu tinha que ficar segurando o parafuso junto assim, ó. Vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos montar o módulo aqui, vocês vão ver o tanto que isso aqui ajuda. Eu tenho esse aqui compridão,
porque às vezes a gente precisa parafusar um lugar com acesso mais difícil, ou às vezes você precisa chegar com a máquina aqui, ó, e tem uma parede ou a própria lateral do armário, e você precisa chegar com a máquina muito aqui na quina. Se for um bit curto, você vai ser obrigado a inclinar demais a máquina, e com esse bit compridão aqui você consegue um ângulo menor para trabalhar, ou às vezes você tem que um lugar de difícil acesso que simplesmente não cabe a parafusadeira, né, e o parafuso está muito fundo, então você precisa de um bit mais comprido. É bom ter um bitzão desse aqui, ó, compridão. E também, pessoal, é muito legal ter na caixa aí de instalação um negócio desse aqui, ó, tipo um prolongador maleável. Ele permite que você deforme essa haste aqui, ó, e mesmo assim ela tem um movimento de giro, tá vendo, ó? Esse aqui inclusive tá estragado, eu preciso trocar ele. Ele estragou na última instalação que a gente fez, ó. Mas aqui até legal ele tá estragado, que a gente vê como é que ele funciona, ó. Ele tem tipo como se fosse um cabo de velocímetro de moto, de carro, sabe? Aquele cabo que é flexível, mas se você gira uma ponta, a outra ponta gira também. Só que esse aqui ele é mais forte, o miolo, né? Porque ele precisa aguentar um torque para apertar o parafuso. Então com isso aqui, pessoal, você consegue montar um bitzinho aqui na ponta. Essa outra ponta vai na sua parafusadeira e ó, você consegue torcer ele e apertar o parafuso. Muito bom para lugar de difícil acesso também. Precisa colocar, por exemplo, uma corrediça num módulo que a largura é muito pequena, a máquina não entra, você não consegue pôr a parafusadeira ali de lado. Então você usa um desse aqui, ó, tá vendo? Você deixa a parafusadeira reta, torce isso aqui e consegue pôr um parafuso ali. Enfim, isso aqui é muito bom ter na caixa. Beleza? Agora vamos falar então das ferramentas elétricas. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês as máquinas que eu uso. Aqui eu tenho um kitzinho composto por uma furadeira barra parafusadeira. Ela tem as duas funções. Olha só, aqui ó, ela está na função de furadeira. Tem uma setinha aqui, eu não sei se está dando para ver, ó. Mas o que está no rumo da setinha é a função que está em atuação. Aqui ela está na função furadeira. Aqui ela está na função furadeira de impacto, para furar a parede. Eu nunca uso ela para isso. Eu tenho um martelete que é para furar a parede. Mas aqui para furar uma parede que não seja muito dura, uma coluna de concreto, nem nada do tipo, ela até dá conta de fazer. Beleza? Aqui furadeira normal e aqui parafusadeira. Nessa posição aqui, ela habilita o torquímetro, que é esse segundo manípulo aqui, ó. Então aqui você vai aumentando o torque de aperto, diminuindo o torque de aperto. Quando você coloca na opção furadeira ou furadeira de impacto, ele já desabilita isso aqui. Enfim, não vou entrar em detalhes das máquinas. Isso aqui a gente pode fazer um outro vídeo falando só dessas ferramentas elétricas aqui, furadeira, parafusadeira, etc. Mas para montagem de módulos, as duas que eu uso são essas aqui. E essa outra é uma parafusadeirinha de impacto. Observa que essa daqui, ó, ela só aceita bit, ela não aceita broca. Então eu venho com um bitzinho aqui, ó, sisteminha de engate rápido, tá vendo? Ela só aceita isso. Eu não consigo montar um escariador com broca nessa maquininha aqui. Walter, eu preciso ter as duas? Não, não precisa ter as duas. Você pode ter só uma maquininha dessa. Mas aí você vai ter que ficar fura, tira a broca, põe bit, aperta. Ou então você vai ter que deixar a broca aqui, furar, apertar com a mão. Mas, pessoal, hoje em dia isso é inviável. Você ficar trabalhando com apertar parafuso na mão, é muito parafuso que a gente faz, que a gente tem que colocar num projeto, mesmo que seja pequeno. Então isso aqui é mais um investimento que assim, ó, eu recomendo fazer uma força e já comprar logo de cara duas maquininhas, porque vai mudar, vai te permitir fazer um serviço aí de forma viável, vamos dizer assim, né? Então eu trabalho dessa forma aqui, ó. Essa maquininha aqui tá sempre com o escariador com broca e essa outra tá sempre com bit, beleza? E é esse bit aqui que eu uso, ó. Então é assim que eu trabalho. Faço o pré-furo com essa máquina, venho com essa outra e ponho o parafuso.
Eu não vou entrar em detalhes aqui, como eu falei nesse vídeo, para explicar qual que é a diferença de funcionamento de uma dessa de impacto com essa daqui convencional, que tem o torquímetro e tal. Mas essa de impacto aqui, só para vocês entenderem, é aquela que vocês veem no vídeo, ela fazendo aquele estrago, parece uma metralhadora, olha só. Ela trabalha de forma impacto, como se eu estivesse dando um monte de marteladinha aqui, ó, na chave de fenda para rodar ela. Essa outra aqui é um esquema contínuo, ela vai torcendo até chegar no torque pré-estabelecido aqui, ó. Beleza? A outra vai no impacto. Depois que a gente acostuma usar essa de impacto, pessoal, eu pelo menos prefiro ela para apertar parafuso do que uma parafusadeira convencional. Beleza? Então eu gosto muito dessa combinação aqui, ó, parafusadeira normal e uma parafusadeira de impacto. Pré-furo com essa daqui e aperto os parafusos com essa de impacto. Pessoal, aproveitando o assunto aqui das máquinas elétricas, é muito comum o pessoal ter em casa já esse tipo de furadeira aqui, olha só. Aquelas furadeiras maiores, que tem também a função de impacto. Não é um martelete, é uma furadeira de impacto. É a mais comum de ter nas casas por aí, né? Quem não é marceneiro, mas tá sempre fazendo uma coisinha ou outra em casa, normalmente o pessoal tem dessas aqui. Isso aqui já serve. Às vezes você está começando na marcenaria e não vai dar para comprar já logo de cara as duas maquininhas aqui. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com uma dessa usando o escariador. Então você monta o escariador nessa máquina e compra só uma. E aí pode ser uma dessa, parafusadeira convencional, ou só uma parafusadeira de impacto, para você montar o bit de apertar os parafusos. Funciona super bem também, viu? Embora ela seja de cabo, de fio, a maioria delas, vai ficar um pouquinho mais chato, porque você tem que ficar com aquele fio pendurado ali o tempo todo, mas ela funciona até melhor para fazer o pré-furo do que essa daqui. Ela é muito mais forte. Beleza? Então, às vezes, se você já tem uma dessa aqui, está começando agora na marcenaria, você pode dar uma economizada nisso. Comprar só uma dessa maquininha aqui e ir usando essa daqui para fazer os pré-furos. Foi o que eu fiz quando eu comecei. Quando eu comecei, eu fazia pré-furo com essa daqui. Acho que é isso, né, que a gente tinha para falar aqui das máquinas, de acessórios, beleza? Lembrando que mais para frente aí na série, no curso, nós vamos falar sobre martelete, né, na hora da instalação, vamos falar aí sobre diversas outras coisas. Aqui eu fiz um resumão focado só na montagem dos módulos, na pré-montagem dos módulos. Falou? Então vamos lá, vamos montar. Então pessoal, olha só, esse é o projeto que nós estamos começando aqui na oficina essa semana. Vai ser um armário de cozinha, tem essa parte suspensa aqui com porta basculante. A pedra desse cliente tem esse formato em L, do lado esquerdo tem um cooktop, do lado direito tem a cuba da pia, tem essa bancada aqui mais alta, ó. Aqui embaixo dessa bancada vai ter um móvelzinho que eu nem terminei de desenhar ainda, tá certo? Aqui do lado esquerdo vai ter um forno de embutir aqui embaixo do cooktop, um porta-tempero ou porta-latas, 3 gavetas. Aqui nessa quina tem um módulo de canto. E do lado direito aqui embaixo da cuba é o módulo que eu vou mostrar a montagem para vocês hoje. Eu vou esconder essas frentes aqui para a gente enxergar melhor. Então eu escondi aqui, ó, as frentes de gaveta, as portas. Vou esconder também essa peça de acabamento aqui que a gente chama de tamponamento. E aqui a gente já consegue enxergar só o que compõe o módulo interno do armário. Beleza? Olha só, o módulo que nós vamos montar hoje é esse aqui, ó. Do lado direito ele tem essa base inteiriça, tem 4 laterais, ou como alguns preferem, 2 laterais e 2 divisórias. Tem essas travessas aqui. Aqui, ó, observa que esse módulo aqui do canto é um módulo separado. Muito em breve, pessoal, eu vou fazer um vídeo dedicado a esse tipo de módulo aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente corta e faz a montagem desses módulos de canto. Beleza? Então hoje nós vamos ver esse módulo aqui. Fechou? Eu não tenho certeza ainda como que vai ser essa sequência, mas eu imagino que nos próximos vídeos os assuntos vão ser esses. Ó. Vou ensinar vocês a montar gavetas,
tanto com corrediças telescópicas comuns como com corrediças ocultas, que inclusive é a que vai ter nesse projeto aqui, beleza? Vamos falar sobre esse tipo de caixote de canto, vamos falar sobre dobradiças, vamos falar sobre dispositivos de montagem, que são o que? Minifix, VB35, VB36, então vai ter muita coisa legal e importante, beleza? Se vocês têm interesse em continuar aprendendo esse tipo de coisa, já se inscrevam no canal aí que tem muita coisa legal para vir em breve no curso. Fechou? Walter, você vai explicar para a gente como que você determinou o posicionamento dessas travessas, dessas divisórias aqui hoje? Nesse vídeo não, pessoal. No primeiro vídeo da série, que eu já citei hoje, e vou deixar o card aqui agora, como eu já falei nesse vídeo aí de apresentação da série, a minha ideia é explicar toda a base fundamental para a gente poder trabalhar com marcenaria. E depois nós vamos chegar em determinado momento do curso que nós vamos discutir todos esses detalhes aqui na tela do computador, e aí sim eu vou ensinar para vocês como que a gente desenvolve esse raciocínio aqui, ó, para definir todos os parâmetros do armário. Quais que vão ser, qual que é a profundidade dessa base, que altura que eu vou colocar essas travessas, qual que é a posição das laterais. Aí sim nós vamos discutir isso. Vou ensinar vocês a pegar as medidas lá no ambiente e a partir desses parâmetros a gente fazer o projeto do armário, beleza? Hoje nós vamos pôr a mão na massa e fazer a montagem desse módulo aqui, fechou? Então bora para a bancada lá. Antes de começar a montagem ali, pessoal, eu vou só mostrar aqui uma coisa para vocês, que é como as peças chegam para mim. Olha só, já comentei algumas vezes aí que eu costumo pedir as peças já cortadas e fitadas, ou pelo menos a maior parte delas. Então tá aqui, ó, para vocês verem como que chega. Já tudo com etiquetas, com os nomes das peças. Algumas eu já peço até com usinagem, tá vendo? Isso aqui é para colocar suporte VB, ou outros que também servem aqui nesse rebaixo, enfim. Então é assim que as peças chegam, tá vendo? A maioria delas já pronta para montagem. Algumas ainda não. Como por exemplo aquelas tiras ali, ó, que vão servir para fazer as travessas, né, que nós acabamos de ver no desenho ali. As peças para as gavetas também, eu peço as tiras inteiriças assim, ó. Aí depois eu ainda vou cortar elas, vou fazer o rebaixo para o fundo das gavetas. Então algumas coisas ainda tem um trabalho a ser feito, mas a maioria das peças já estão prontas para montagem. Ali tem as frentes, ó. Aqui falta fazer as cavas, né? Vai ser puxador de cava. Isso aí tudo nós vamos aprender ainda, em breve. E também lembrando que existe uma forma de pedir esse material mais mastigado ainda, pessoal. Para literalmente só montar o móvel, sem ter que cortar nada, fazer usinagem nenhuma. Isso aí também nós vamos aprender. Quando chegar na parte de projetos lá, eu vou ensinar para vocês desenvolver o projeto e pedir as peças. Seja desse jeito aqui, seja do jeito mais mastigado ainda que eu citei, tá certo? A coladeira já está esquentando ali, ó. Episódio anterior foi sobre essa máquina. Ensinei a operar, fizemos muitos comentários interessantes sobre isso aqui. E é isso, beleza? Valtão, mas então por que você ensinou a gente aqueles vídeos chatos, aqueles vídeos daquele tamanho, falando sobre como cortar a peça, se agora você vai ensinar pra gente pedir peça assim? Pessoal, eu acho importante saber, tá certo? Eventualmente você vai precisar fazer um ajuste, corrigir uma peça, né? Se você aprender só o jeito Nutella de trabalhar, um dia você vai passar aperto. Então é bom saber sim, beleza? Eu recomendo, mesmo que você vá trabalhar pedindo tudo pronto, eu recomendo saber pelo menos a teoria de como cortar, como fitar uma peça. E é por isso que eu estou ensinando aí, fazendo questão de deixar todas as informações no nosso curso, beleza? Então vamos montar essa aqui. Peguei aqui a base pia, que é o nome que eu dei para essa peça, é a base daquele módulo que nós vimos ali agora. Isso aqui são as laterais que fazem conjunto com essa peça para formar aquele módulo. Então vamos pegar aqui a primeira lateral. Primeira dica aqui, conferir os dois lados da peça. Normalmente vem tudo ok, beleza? Mas se acontecer de ter um lado aqui
estragado, com algum lascado aqui na quina, algum risco, a gente vai pôr para o lado menos visível. No caso desse módulo, vamos começar pela lateral de cá. Essa face aqui, ó, que está para fora, ela não vai aparecer. Depois vai vir um tamponamento de cá. Do outro lado vai ter outro módulo. Então, assim, as faces que estão viradas para fora não vão aparecer. Então, o que é o certo aqui? A gente já dá uma conferida em todas as laterais antes de começar. Se tiver um defeito feio, eu já vou colocar ou do lado de cá ou do lado de lá virado para fora. Que isso aí já vai ficar escondido. Nós não vamos perder a peça. Beleza? Aqui eu já dei uma conferida, tá tudo certo. Então é só posicionar as peças aqui e mandar parafuso. Já deixei as maquininhas aqui no jeito. Escariador, parafusadeira. Aqui, ó, eu já vou colocar um parafuso no ímã para facilitar para mim. Então olha só, o parafuso já está aqui no jeito. Coloquei a lateral em cima da base. Eu sempre faço assim, viu? Tem gente que gosta de projetar o móvel com a lateral assim, ó. A lateral montada pelo lado. Eu não gosto. Eu sempre coloco a base por baixo e a lateral por cima. Isso aí nós vamos ver na parte de projetos aí do curso. Então vamos lá. Vamos fazer o pré-furo. E parafusar. Vamos lá, primeira observação. Vocês viram que eu fui recuando a broca à medida que eu fui fazendo o furo. Para que isso? Evitar acúmulo de cavaco dentro do furo, porque isso pode travar a broca. Ela vai dificultar o movimento da broca, vai esquentar mais do que o necessário. E conforme a gente vai fazendo isso, pode ser que vai forçando essa broca até ela começar a deslizar aqui no suporte. Então, a gente vai indo e voltando, faz umas 2, 3 vezes para cada furo desse, para a gente aliviar um pouco aqui para a broca. Evita superaquecimento, evita travamento. Tranquilo? Vamos fazer o próximo aqui, ó. Então, já vou deixar o parafuso no jeito aqui, ó, no ímã. Vou alinhar aqui. E vou mandar. Recua. Recua, avança. Até onde que eu vou? Vocês viram que se eu continuasse aqui, o escariador ia continuar afundando. Isso aqui a gente vai pegando com a prática, tá vendo? Esse aqui até passou um pouquinho, mas não tem problema. Não pode afundar demais. A partir do momento que o parafuso ficou faceado aqui, já tá legal. Beleza? Às vezes você vai querer afundar um pouco mais. Talvez você vai pôr um acabamento aqui, tipo aquelas tampinhas plásticas, em alguma ocasião ou outra. Sei lá. Então pode ter casos que você vai querer afundar mais. Às vezes é uma chapa mais grossa, né? Você tem que afundar um pouco mais para dar um aperto melhor, para o parafuso ter um comprimento maior dentro da outra peça, enfim. Beleza? Mas no geral, a gente deixa faceado aqui, já está suficiente. Outra observação. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, mas aqui ficou um dentinho. É o primeiro parafuso que eu pus. Vocês viram que eu tive que ficar segurando a peça com uma mão e manusear as ferramentas com a outra. Então, às vezes, a peça dá uma mexida. Beleza? Fica um pouco fora. Aqui, por exemplo, ficou um degrauzinho. O que eu posso fazer depois? Eu posso bambear esse parafuso, forçar ele aqui para o lugar de volta, ó. Aí eu seguro, travando essa peça aqui no lugar que eu quero e aperto de novo. O MDF ele permite essa certa maleabilidade aqui na posição final da peça. Já não ficou legal ainda? Faz de novo. Força para fora e aperta o parafuso. Tá vendo? Até ficar do jeito que você quer. Aqui, ó, ficou mais para dentro também, então eu vou corrigir também. Beleza. Vocês estão vendo que parece meio complicadinho segurar com a mão
e manusear as máquinas com a outra mão. Principalmente para quem tem a mão pequenininha, isso aqui pode ser meio difícil. Então, pode ser interessante, às vezes no início, para quem está começando, usar dispositivos para facilitar essa parte aqui. Existem alguns dispositivos que a gente vê na internet aí, suportezinho plástico, que a gente prende nessa quina aqui, ó, e ele segura as peças para a gente. Ou você pode fazer um artesanalmente, como por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é uma pecinha bem simples, ó, feita de resto de MDF mesmo. Aí você usa ela em conjunto com esses grampos de aperto rápido. Olha só. Então eu vou usar ela na próxima lateral ali para vocês verem. Beleza? Eu vou acabar de prender essa. Aí a gente usa na próxima para ver como é que funciona. Então vamos lá. Você pode fazer assim também, pessoal. Coloca o parafuso com a mão aqui e depois vem com a máquina. Então vamos pegar a outra lateral aqui. E vamos usar o suportezinho para vocês verem como que funciona. Vamos lá, vou colocar o suportezinho aqui. Prender um grampo de cá. Outro grampo de cá. Aí você posiciona aqui, alinha tudo e aí você fica com as duas mãos livres, beleza? Para manusear as ferramentas. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou vindo aqui só no olho mesmo e estou mirando aqui para fazer o furo. Isso aqui é outra questão que pode ser um pouquinho mais difícil para quem está começando. Ah, Walter, mas será que eu estou muito para o canto? Será que eu estou muito para lá? Se você errar essa mira aqui, se você furar muito para um lado ou muito para o outro, a broca vai aparecer que vai estourar o MDF, vai ficar aquele calombo horroroso. Então no começo pode ser que seja interessante a gente fazer uma marcação aqui até pegar a prática. Então vamos supor, se isso aqui é uma chapa de 15, você marca aqui, ó, 7, 7,5, faz um risquinho. Para facilitar, pode ser interessante usar um graminho. A gente coloca a caneta aqui, né? Coloca o metro aqui, ó, regula a distância para padronizar e facilitar o risco, tá vendo? E aí vai marcando. Isso aqui pode ser muito interessante no início. A gente pode fazer um vídeo ensinando a fazer uma ferramentinha dessa. Vocês podem procurar na internet aí, graminho. Isso aqui facilita muito. Eu uso isso aqui, ó, para colocar corrediça nas gavetas. Nós vamos ver aí no próximo episódio, talvez, ou muito em breve no curso sobre as gavetas, nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá, continuando. Pessoal, muito cuidado para manter a ferramenta alinhada com a lateral do móvel. Se a lateral está assim e você coloca a furadeira assim, inclinada para lá, para cá, o furo vai sair fora aqui, ó. A broca vai estourar a lateral aqui do móvel. Então vamos tomar cuidado aí para manter a ferramenta sempre bem alinhada, viu? Com a peça. Então tá aí, ó, as duas laterais externas já estão montadas. Agora a gente vai colocar as divisórias. Só que as divisórias, pessoal, lembrando, elas têm que ter um recorte para receber aquela travessa que passa aqui, ó, de fora a fora. Não é isso? Então antes de prender elas ali, nós vamos pegar tico-tico e vamos fazer o recortezinho para a travessa. Mas antes disso ainda, eu vou aplicar a fita de borda naquelas peças, em uma daquelas peças, beleza? Vou cortar ela, vou medir esse vão interno aqui, ó, daqui até aqui.
Vou cortar uma peça para ser nossa travessa. Aí com ela em mãos eu vou fazer a marcação nas divisórias, fazer o recorte e aí a gente vai prosseguir. Então galera, tá aqui a travessa já pronta. Eu não mostrei o procedimento de aplicação de fita de borda, porque como eu falei, foi assunto do vídeo anterior, nós falamos muito sobre isso. Então eu cortei a travessa a partir de uma daquela tira que eu mostrei para vocês ali e apliquei a fita. Um detalhe, eu medi aqui a distância interna, ou vocês podem também pegar aqui a medida que está na etiqueta e subtrair as duas espessuras, ou seja, o comprimento da base menos 30 milímetros, que é 15 de cá e 15 de cá, certo? Só que eu cortei ela primeiro um pouquinho maior, então aqui no meu caso a medida seria 1658. Eu cortei ela primeiro com 1700 milímetros, 1,70 m. Cortei de um lado primeiro, depois eu fui do outro lado e tirei o excesso. E sobrou esse toquinho aqui, olha só. Isso aqui vai me ajudar. Ele vai servir para eu riscar o recorte que eu tenho que fazer nessas divisórias. Então eu vou pegar esse toquinho aqui, olha só. Já com a fita aplicada, né? Eu preciso dele idêntico à travessa. Se eu cortasse primeiro e depois aplicasse a fita, já ia dar uma diferença. Então primeiro eu apliquei a fita, depois eu cortei o excesso. Então agora eu vou pôr esse toquinho aqui e vou usar ele como referência para o corte, para o recorte que eu tenho que fazer. Vou posicionar ele aqui e vou riscar, tá vendo? Ele tem que estar bem justinho, bem faceado. Fiz o risco, então eu vou cortar fora isso aqui agora com a tico-tico. Então pessoal, agora eu posso prender a travessa aqui. Para isso eu vou usar novamente aqueles grampos de aperto rápido para me auxiliar aqui. O que eu vou fazer? A travessa tem 70 milímetros de largura. Eu sempre uso essa largura para essa travessa superior aqui dos armários. Então eu vou marcar aqui 70 milímetros e vou colocar um grampo aqui para apoiar a travessa de um dos lados. Beleza? Já vou deixar aqui as máquinas preparadas, parafuso no ímã e vou pegar a travessa. Então, de um lado eu vou apoiar em cima do grampo com muito cuidado e do outro lado eu vou segurar com uma mão e prender o parafuso com a outra. Eu vou pôr só um de cá por enquanto, já vou prender de lá também, para evitar que a travessa caia. Aqui, pessoal, vem outra observação importante. Observem que esse parafuso aqui, eu tenho que deixar uma distância mínima aqui, ó, da borda. Se eu prender ele muito na quina, eu posso abrir uma rachadura aqui, ó, nessa travessa. Isso vale também para as laterais. Vocês viram que eu joguei uma certa distância aqui da ponta para colocar os parafusos, né, das extremidades. Se eu prender ele muito na ponta, mesmo fazendo pré-furo, eu vou abrir uma rachadura aqui, ó, na peça. Então tem que ter uma distância mínima, beleza? Aí o parafuso de baixo, mesma coisa, eu não posso colocar ele muito aqui, ó, muito na pontinha da travessa, eu tenho que jogar ele um pouco mais para o centro.
Galera, quando eu estava falando sobre as especificações dos parafusos, eu falei sobre diâmetro, comprimento, cabeça, chata e tal, e esqueci de falar de uma coisa importante, que é o sistema aqui de encaixe, qual a chave que vai ser usada nesse parafuso. E nesse caso aqui é a Phillips, né? Quando eu falei PH1, PH2, PH3, esse PH se refere a Phillips, beleza? Existe também as opções PZ, que é o Pose Drive, o Fenda, que era pelo menos muito comum. Hoje em dia a gente não vê tanto mais parafuso Fenda, e corre dele, pessoal. O parafuso Fenda é um saco para apertar, ele fica escapando o bit toda hora, então eu costumo usar sempre Phillips, beleza? Então tá aí, travessa já no lugar. Agora a gente pode colocar as divisórias que já foram recortadas. Então, galera, para colocar as divisórias aqui, eu gosto de fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou deitar esse módulo na bancada. E aí eu consigo colocar essa divisória aqui e posicionar ela. Tá, mas como que eu vou garantir aqui uma certa precisão no posicionamento dela para eu poder parafusar? Como que eu vou mirar aqui os parafusos? Então vamos lá. Aqui, pessoal, no desenho não estava aparecendo, mas aqui vai ter uma prateleira. Aqui tem aquela lixeira embutida, igual eu comentei com vocês. Não tinha nada disso no desenho, mas aqui tem uma prateleira, beleza? Para dividir a gaveta da lixeira da gaveta inferior. Aqui abaixo da cuba também não estava aparente no desenho, mas vai ter outra prateleira. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essas prateleiras, que já vieram cortadas também para mim, para demarcar aqui a posição dessas divisórias. Então vamos lá. Vamos começar pela prateleira da lixeira. Ela é mais estreitinha. Então eu vou colocar essa prateleira aqui e vou apoiar a lateral. Tá, mas e aí? Como que eu vou mirar aqui para fazer a furação dos parafusos? Bom, aqui o que eu vou fazer? Encostei bem a divisória, né? Tem que verificar se está bem apoiadinho e tal. E vou riscar aqui com a caneta dos dois lados, ó. Risquei de cá. Vou tirar a divisória aqui, vou riscar de cá também, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho a marcação certinha de onde vai a minha divisória. Tá, Walter, beleza, mas aqui você tem a prateleira. E se não tivesse nenhuma prateleira aqui no projeto, como que eu poderia fazer para fazer essa marcação? Aí, galera, você poderia cortar duas tirinhas com a largura. Você vai lá no seu projeto, consulta qual que é esse espaçamento aqui. Nesse caso, 300 milímetros. Então eu cortei, ó, duas pecinhas de 300. Vou colocar uma lá embaixo. A outra eu vou prender aqui em cima com esses grampinhos de aperto rápido. Vocês estão vendo que esses grampinhos aqui são bem úteis, né? É outra ferramentinha que é bom a gente ter. E isso aqui é bom ter vários. Nós vamos chegar na parte aí de fazer colagens e tal. Vocês vão ver que isso aqui é muito útil em grande quantidade. Então beleza, eu coloquei aqui, ó, os dois apoios com a largura que eu preciso. Aí faz o mesmo procedimento. Encosta a peça aqui neles, risca com a caneta dos dois lados e tira de novo a divisória já com a marcação feita. Para que a gente faz essa marcação? Para poder vir aqui, pessoal, e fazer um pré-furo que vai servir de guia para a gente. Então eu venho aqui, ó, entre os dois riscos, tento acertar o meio certinho deles e faço a furação. Fazer um aqui, um mais ou menos no meio e outro lá embaixo. Feito isso, pessoal,
eu posso devolver aqui a minha prateleira ou os dois gabaritos. Vou voltar a peça para o lugar. Vocês estão vendo que fica uma poeirinha ali, ó, do furo. É bom tomar cuidado para não deixar elas atrapalharem na posição da peça. Então sopra bem ali, ó, devolvi a peça e os pré-furos já estão feitos. Então agora é só vir do lado de cá e terminar o furo, ó. Pronto, pessoal. E assim por diante. Galera, algumas observações antes de continuar. Primeiro, observa que esse parafuso aqui, ele ainda ficou um pouquinho saliente, tá vendo? Se eu passo a mão aqui, dá pra ver que ele tá protuberante ainda, ou seja, eu escariei pouco. O que que eu faço aqui? Eu posso tentar primeiro apertar mais e ver se ele afunda. Ele foi um pouquinho. Ó, rodou em falso. Tá vendo? Ó. Então o que que eu vou fazer? Vou tirar. Aqui poderia acontecer duas coisas. Eu poderia tentar apertar ele mais, ele ia afundar. Como ele não conseguiu, ele estourou o MDF, ele espanou, então não resolveu dessa forma. Então eu vou escariar de novo, um pouquinho mais. E agora eu vou vir com o parafuso 4x40. Que é aquele mais grosso um pouquinho. Agora sim. Agora ele ficou faceado, na verdade um pouquinho abaixo. Perfeito. Beleza? Aqui tinha outro parafuso que tinha rodado em falso. Ó. Então esse aqui eu vou tirar. E vou colocar outro 4x40. Beleza? Esse aqui não foi preciso escariar mais porque já estava legal o rebaixo. Outro ponto para a gente reforçar aqui. No projeto desse armário, nós temos uma gaveta de cá, que é a gaveta de lixo embutido. E aqui também vai ser um gaveteiro. Se tivesse defeitos nessas laterais, como que eu ia escolher aqui as faces para ficarem escondidas? Eu poderia, como eu falei antes, eu poderia jogar um defeito para fora, tanto do lado de cá quanto para o lado de cá, né, que ambos vão ficar cobertos, daqui pelo tamponamento e daqui pelo módulo de canto. Se tivesse ainda mais defeitos, vamos supor que tivesse mais de 2 defeitos, então estaria um de cá, outro de cá, e um suposto terceiro defeito eu poderia jogar para o lado do gaveteiro. Então quer dizer, eu poderia colocar, por exemplo, nessa face de cá, ó, que aqui vão ter corrediças e gavetas. Onde tem corrediça e tal, a gente não vai ter um acesso visual. A gente vai abrir as gavetas, a gente vai ver a gaveta, mas o que ficou para trás a gente não vê. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Se tivesse ainda um quarto defeito, eu poderia jogar nessa face de cá, ó, que também vai ter gaveta de lixeira. Onde que eu deveria evitar defeitos aqui? Nessas duas faces aqui, que é onde vai estar o sifão. Aqui vai ter uma porta basculante, então vai ter um acesso visual mais fácil. É um lugar que toda hora o cliente vai abrir para pegar alguma coisa, vai ter aqui, ó, vai ter como enxergar aqui por dentro. Então aqui é onde não pode ter defeito, beleza?
Ah, Walter, mas aí você está agindo de má fé, você está escondendo defeito de cliente. Pessoal, esse tipo de defeito não compromete em nada a qualidade do armário. Um risco, alguma coisa. É só para não ter desconforto visual. Se acontecer algum defeito que vá comprometer a qualidade do armário, a gente vai eliminar. Entendeu? Ah, uma peça veio rachada, estourada, não vai servir. Infelizmente você vai ter que fazer outra peça. Agora esse tipo de coisa, risco, alguma imperfeição no revestimento do MDF, não tem problema nenhum, desde que não fique aparente. Beleza? Então vamos prosseguir. Então galera, agora falta prender a parte de cima, ó, porque as divisórias ainda estão meio bambas. Então a gente precisa prender aqui a parte superior. Beleza? E aí, mais uma vez, a gente precisa garantir um bom alinhamento. Beleza? Então a gente pode usar de novo o mesmo sistema que foi usado para prender a parte inferior. Ou seja, ou a prateleira ou os gabaritos. No caso dos gabaritos, eu poderia prender aqui, ó, com o grampinho. Certo? E encostar a divisória aqui no apoio. E o que eu gosto de usar para prender aqui a parte superior? Esse tipo de cantoneirinha aqui, ó. Existem umas bem petitinhas, mas eu acho elas difíceis de trabalhar. Essa daqui é um pouco maior. Existem umas também que tem 2 furos de um lado. Ela tem uma dessas pernas aqui mais comprida, com 2 furos. E o outro lado com 1 furo. Tem essas aqui que só 2 furos, mas ela é grandona. Existem vários modelinhos de cantoneirinha desse tipo. Qualquer um serve. Beleza? E aí o que eu faço? Eu passo um paninho úmido aqui e aqui também. Então eu vou limpar bem aqui, limpar a cantoneira e vou colocar um pinguinho de cola instantânea. Um pinguinho de cada lado. E aí eu vou garantir que a peça esteja bem apoiada no gabaritinho. Vou colar aqui a cantoneira. Isso aqui é só para facilitar, viu pessoal? Essa cola aqui ela não vai ter função estrutural nenhuma. É só para ela ficar presa no lugar aí. Assim que eu colocar o parafuso, ela já vai até descolar. E aqui eu vou usar o parafuso panelinha 4x14 que eu mostrei para vocês agora há pouco. Beleza? Aí já descolou, tá vendo? Então era só para ela ficar no lugar aí para eu conseguir pôr o parafuso. Vocês viram que para esse parafuso eu não fiz pré-furo. Como ele é muito curtinho, não tem necessidade de fazer pré-furo. A não ser que a gente vá prender ele pelo topo do MDF, assim, eventualmente. Aí é bom fazer pré-furo para não abrir rachadura. Mas quando a gente vai prender na face do MDF, aí não tem necessidade, pode ir diretão. Então tá aí, ó. Agora eu posso tirar o gabaritinho. Essa daqui já tá bem firme. Como eu não fiz gabarito para esse vão central, aqui eu vou usar a própria prateleira. Então vamos lá. Então tá aí galera, as duas divisórias estão presas. Agora eu vou prender as prateleiras, eu vou consultar no desenho a altura dessas prateleiras e vou usar o mesmo esquema que eu fiz para as divisórias, colocar os gabaritos de apoio, riscar, fazer o pré-furo e assim por diante, para eu prender essas prateleiras aqui no lugar.
Bom, pessoal, então tá aí, o módulo está praticamente pronto, a parte interna. Então eu vou fazer alguns comentários finais aqui para a gente encerrar esse episódio. Afinal de contas ele já está bem longo. Bom, como vocês viram aí, eu já acabei de prender as travessas do gaveteiro. Prendi essa prateleira central usando aquele mesmo esquema dos gabaritos. Então eu cortei os gabaritos, apoiei, fiz o mesmo esquema que eu usei para as divisórias. Beleza? E aqui, ó, para prender essa última prateleira, eu usei um sistema diferente. Por quê? As duas prateleiras aqui são alinhadas. Então, eu conseguiria prender essa daqui tranquilamente, assim como eu fiz. Porém, para prender essa outra aqui, eu até conseguiria colocar os parafusos desse lado de cá, mas do lado de cá eu não conseguiria, porque essa outra está no mesmo rumo dela. Até existe um esquema que o pessoal faz de um jeito para conseguir parafusar isso aqui, coloca um parafuso de um lado só, torce a prateleira, depois coloca de lá, torce a outra para o outro lado. É um esquema que dá até para fazer, mas eu não gosto, nunca usei. Depois a gente pode até fazer um vídeo mostrando essa técnica. Eu prefiro fazer o seguinte, usar outro esquema de fixação para prateleira, para uma delas, tá certo? Ou para todas elas. O que seriam essas opções? Bom, o esquema que eu usei aqui nesse caso foi cantoneirinhas. A mesma cantoneirinha que eu usei para travar as divisórias aqui na parte superior, eu usei aqui. Então olha só, eu marquei ali onde seria a base da prateleira, colei essas cantoneirinhas com uma gotinha de cola instantânea para ela ficar no lugar certinho, e depois eu vim com os parafusinhos. Quais seriam outras opções? Sistemas de fixação, dispositivos de fixação, como por exemplo VB35, VB36, tab de 20 mm, que é esse que eu tenho aqui. Então a gente teria essas opções aqui, ó. Para isso, pessoal, seria necessário fazer usinagens na prateleira. E para fazer essas usinagens, a gente precisa de uns kitzinho de gabarito. Como vai ser assunto de um próximo vídeo, nós vamos fazer um vídeo dedicado a esses dispositivos aqui e alguns outros. Eu quis aproveitar esse vídeo para usar um outro sistema, um outro exemplo, para ficar registrado aí no nosso curso. Além do mais, esse esquema aqui ele é muito fácil. Ele não precisa de nenhum gabarito, beleza? Basta comprar as cantoneirinhas e fazer isso aqui que eu fiz. É um sistema barato, não exige nenhuma ferramenta especial, diferente desse que exige um kit de gabarito que não é barato. Beleza? Então, tá aí, agora falta só eu prender os últimos parafusinhos ali, ó, para fixar essa prateleira, e tá pronto. Outra observação, pessoal, vocês estão vendo que essas travessas aqui, ó, elas estão brancas, né? E as outras são madeiradas. Todas elas têm que ser madeiradas, porque como nós vamos usar o sistema de cava, aqui vão ser as cavas, ó, os puxadores. Então fica uma fresta de 25 mm aparente. Aqui também vai ficar, igual vocês viram no desenho lá. Então aqui eu ainda vou aplicar uma fita de borda. Vocês podem até ver que eu deixei um desnivelzinho aqui bem pequenininho, meio milímetro mais ou menos, que é a espessura da fita de borda. Quando eu colar a fita vai ficar tudo nivelado. Provavelmente eu vou fazer um videozinho short, um videozinho curto, mostrando a técnica que eu vou usar para cortar o tamanho certinho da fita aqui e colar ela. Beleza? Então vocês fiquem ligados aí, que eu vou mostrar como que cola essa fita aqui desse jeito. Lembrando também, pessoal, que existem outras formas de fazer isso aqui. Eu poderia, por exemplo, ter feito uma travessa de fora a fora aqui, ó, já na chapa madeirada, é uma outra opção. Eu teria que fazer os recortes aqui, ó, igual eu fiz aqui em cima, eu faria outros recortes aqui embaixo, colocaria uma travessa direto já na cor madeirada. Só que aí eu não poderia pôr esses parafusos aqui, ó, porque já que eu fiz na chapa madeirada, eu não vou pôr tapa-furo aqui. Que aqui, ó, é justamente onde vai ficar a fresta do puxador. Então eu não quero tapa-furo. Aqui, como eu vou fitar, não tem problema eu pôr esses parafusos. Beleza? Se eu fosse fazer já direto nessa chapa, eu teria que usar um sisteminha desse. Que aí eu não precisaria de parafusos aqui.
ou usar cantoneirinhas por dentro também. Então assim, existem várias formas de fazer. Isso aqui foi só um exemplo, a forma que eu escolhi para fazer esse projetinho. Em oportunidades futuras a gente vai ver outras formas de se fazer. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil e até o próximo episódio.